a fala de que a internet ela não é má, até porque ela é um mecanismo criado pelo homem. Se é um mecanismo criado pelo homem, e se nós somos homens, se nós somos seres humanos, a internet é algo criado por nós. O problema é quando a internet torna-se algo tão real em nossa vida que nós tornamos as pessoas virtuais. As pessoas que estão conosco no dia a dia, no trabalho, essas se tornam virtuais e a internet se torna real. Esse é um ponto que precisa ter uma reflexão constante e profunda, porque há já no nosso cotidiano uma grande dificuldade da desconexão, porque a gente se cobra que tem que ter e dar resposta o tempo todo. É muito difícil desligar o celular, porque parece que alguém precisa falar comigo, e se eu não der o retorno agora imediatamente, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. Pode ser o mundo, porque o seu celular acabou a bateria, ou porque você não consegue olhar para ele daqui 10, 15, 20 minutos. E aí começa a acontecer algo que também é muito preocupante. Em casa, no trabalho, na escola, nos locais onde habitamos, que é a sensação de que o outro, aquele que nós estamos quase que virtualizando, o outro real, pessoa, quando nos chama a atenção, seja o marido, a esposa, no trabalho, na escola, num ambiente como esse, enfim, quando o outro nos chama a atenção, e aqui não é o chamar a atenção, não é dar grito, é chamar a atenção, é chamar a atenção do outro, ter a atenção do outro. Quando isso ocorre, nós nos sentimos, parece que, invadidos pelo outro, porque nós estamos conectados e precisamos continuar conectados, e o outro não compreende que eu preciso olhar o celular o tempo todo. Olha como isso é louco. Que coisa assim, muito maluca isso. Porque aí a gente se dá o direito de achar que o outro está atrapalhando a minha vida virtual. O outro não entende que eu preciso ver o celular o tempo todo. Há uma pesquisa americana de Harvard que diz que o ser humano já não consegue, em grande maioria, quem usa o celular por mais de 6 horas no dia, então é pouco esse tempo, não é muito, ele não consegue ficar mais que 19 segundos sem olhar o celular se ele estiver próximo à mão. Aí vocês calculem o tempo que vocês conseguirem, estão numa reunião, no trabalho, na escola, dirigindo, quanto tempo que a gente consegue ficar sem olhar o celular. Então, para abrir essa discussão, a grande pergunta é quem controla a nossa vida? As nossas escolhas. A internet ela é excelente para a humanidade, porque ela encurta caminhos, porque ela faz as pessoas se conectarem, porque ela traz muita possibilidade de buscar informação e não só formação, de buscar formação e não só informação, né? Mas quando a gente cria dentro da internet uma bolha, e a gente só consegue viver dentro dessa bolha, né? Ou seja, na rede social, ou no grupo do WhatsApp, a gente fica dentro de uma bolha e a gente não consegue estourar essa bolha, nós criamos um mundo imaginário. E esse mundo imaginário, ele nos sufoca, porque a gente não permite que os outros entrem. Então, a primeira pergunta que fica é: quem controla a nossa vida? Até que ponto as redes sociais, a internet para a nossa vida, ela é distração, e aí no campo do lazer, ou ela é distração no campo de eu não conseguir mais ter atenção para outras coisas, de eu estar no trabalho com vários compromissos, eu ter que olhar o tempo todo, eu me distraio. Quando eu me distraio com isso, eu não dou atenção àquilo que eu estou fazendo. E aí tem algo, prometo que finalizo, que é muito caro para a gente compreender, muito importante. Às vezes, o outro, seja filho, pai, namorada, esposo, marido, patrão, empregado, colega de trabalho, ele precisa da nossa atenção. E se eu estiver distraído com o celular constantemente, eu não consigo dar essa atenção. E aí a relação ela começa a deixar de existir. Começa a ter falta de conexão com a relação. Então,
como que está a nossa vida no campo da distração, para o bem e para o mal, no campo da formação com as redes sociais, com a internet, né? Ou da alienação. Fica essa pergunta aí, Marcos, no primeiro momento. Assim como o Dagoberto falou ontem lá na escola, tem que ter o primeiro mártir, né? Para comentar, para responder, fiquem à vontade. A gente já se preparou. Preparando as coisas. Eu uma vez tive uma experiência, que eu reparei, né? Estava no cinema e quando sai você vai ali comer na praça de alimentação, né? Você senta lá simplesmente, espera o seu pedido, de repente você olha para todas as mesas lá, tá os casais, o pessoal todo sentado, e o pessoal está conversando entre si, né? Trocando ideia, alguma coisa, tá todo mundo lá de cabeça baixa assim, ó. Cada um olhando o seu celular. Às vezes nenhum olha para a cara do outro. Fiquei olhando assim e falei, meu Deus, ninguém conversa, fala nada. Eu olhava, a maioria das vezes estava todo mundo assim, ó. Passando o dedo, O que é muito útil para responder essa pergunta que você fez. Quem controla a nossa vida? O sistema econômico. O topo do sistema econômico. Se apropria das coisas novas que surgem, por mais revolucionárias que elas possam ser, quando elas caem no gosto da maior parte das pessoas, o sistema econômico se apropria daquilo, distorce, reverte aquilo em favor próprio. Então, assim, a gente, até 5 anos atrás, a gente fazia isso, né? A gente conversava assim, a gente se reunia em volta da mesa. De um tempo para cá, uma coisa que me estranhou muito, na volta de um período de férias, os amigos, vamos sair para tomar uma, vamos. Sentou todo mundo em volta da mesa, e aí, como é que foi sua viagem? A pergunta era lançada, mas a resposta não era ouvida. Quando a pessoa começava a falar, as pessoas não tinham mais capacidade de absorção, de concentração para aquela resposta. E já vinha na sequência uma outra pergunta, então, numa sequência de perguntas, sem que ninguém esperasse a resposta. Isso é muito útil para um sistema que quer que as pessoas não conversem mais. E uma coisa que me incomoda, que me angustia, e eu tenho que fazer um trabalho psicológico meu para absorver isso, porque é assim que a coisa está se transformando, é que existe uma satisfação de uma geração como a delas, por exemplo, em se comunicar só virtualmente. Existe um incômodo na comunicação presencial. Então, assim, meu filho tem 17 anos e ele fala, preciso falar com fulano, ele manda mensagem. Eu falei, por que você não liga? Que é mais fácil, porque a resposta, quando vier a resposta, você não precisa mandar uma outra pergunta, já conversa. Não, é melhor mandar mensagem. Então é uma geração que troca mensagem, mais um telefone, porque telefonar implica em ouvir nuances de voz, mexer com o seu emocional, um comprometimento de uma resposta emocional a outra pessoa. Assim, isso nitidamente está mudando. Nós estamos passando nós estamos tendo, como disse Ottaviani, que você deve ter estudado por ser formado em sociologia, que privilégio a gente vivenciar momentos históricos tão importantes. E nós estamos vivendo um momento histórico de uma revolução satélite, né? O satélite é o grande elemento da revolução. Uma revolução de comportamento, assim, daqui para frente tudo vai ser realmente muito diferente do que era 5 anos atrás. Uma coisa que, continuando até com o raciocínio dele, o grande chamariz para esse sistema que usa a internet é justamente algo que é muito falso. É de graça, por exemplo. O Face é de graça, não é de graça. Onde o Face, o Twitter, toda essa gente ganha dinheiro com o nosso tempo. E a coisa mais cara que a gente tem é justamente o tempo. E nós estamos dando tempo nosso de graça para o Face faturar, para o Twitter faturar. A internet em si, o grande negócio da internet, com raras exceções do comércio, o grande capital que move a internet é o nosso tempo que ele se transforma. Ele se transforma em publicidade, em várias coisas. E aí eu até recordo uma frase que eu ouvi da boca do Antônio Cândido, numa conversa que eu estive com ele, que ele falava, tinha 94 anos quando ele falou isso para mim, mas isso deve estar em algum livro dele. Ele falou, a frase mais diabólica que eu já ouvi na vida é a frase tempo é dinheiro. Ele fala, não, tempo não é dinheiro, tempo é rede.
teia, que a gente tece a vida. É isso que a gente está dando de graça para o Máscara, que eu nem sei falar o nome dele, para esses caras, para a internet. Então, mas a gente sai achando que eles estão fazendo um favor, né? Estão dando de graça toda essa estrutura bilionária. Nós estamos enganando eles fizeram toda essa estrutura bilionária e nós vamos lá usar de graça. Não é de graça. Agora, você citou o Zuckerberg, a grande sacada dele, para quem viu o filme na rede social, a grande sacada dele é perceber que o que nos move é primitivo, que é a vontade de saber da vida dos outros. Então, ele tinha um conhecimento para desenvolver, e o conhecimento de saber o que é que vai atrair as pessoas, o que de humano existe para atrair as pessoas para a ferramenta. E a coisa toda mudou quando ele inseriu o status. Então as pessoas ficam entrando para saber se é casada, se é solteira, se não sei o que, se tem foto de biquíni, coisa assim. A fofoca é o que movimenta a gente, né? Então a internet é utilizada como ferramenta, como uma faca. Ela pode ser usada para matar ou para cortar um bife e alimentar alguém. É só uma ferramenta neutra. Mas esse sistema acaba fazendo exatamente isso, né? Usando nosso tempo e nossos instintos. Assim, vou pegar esse cara pelo instinto. Eu queria trazer uma fala do professor Dagoberto ontem na escola, para quem não esteve no Tanqueiro Neves, que não deu nem para explorar muito por conta do tempo, mas é que somos todos trans, né? E aí, há trans, né, essa vida trans no mundo virtual, só que em grande maioria de uma maneira muito perigosa, falsa e mentirosa, porque na grande maioria da comunicação na rede social, principalmente em algumas redes sociais, onde se estabelece uma necessidade de mostrar para o outro a minha vida, de contar para o outro a minha vida, muitas das vezes não é a vida real que a gente vive. Né? Não é a vida real. Então nós estamos sendo trans, nós estamos criando um personagem, e aí nós temos a vida real e temos um personagem, onde na rede social ou em redes sociais, ou até mesmo em grupos hoje, né, do WhatsApp, nós falamos aquilo que na vida não realizamos. Nós somos e falamos aquilo que na vida nós não realizamos. Isso é muito perigoso, porque na verdade a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. E aí entram questões que a gente precisa refletir. Como que entra a confiança nisso? Como que entra, seja em qualquer nível de relação, desde de colegas de trabalho a estabelecer uma relação mais íntima, né, de casais e de parcerias, enfim, como que se dá isso? Porque a gente, né, e hoje em dia, né, até as DRs são assim, né, discussão de relação está se dando por redes sociais. Então, essa vida trans no universo virtual, ela é complicada porque inúmeras vezes na nossa vida nós temos que lidar com o outro no mundo real, né? E aí como é que a gente faz? Quando a gente tem que tirar, né, nós estamos falando de máscaras, né? Ontem a gente tem que tirar nossas máscaras, a gente tem que ficar nu diante do outro, e aí não é nu de estar despido, mas é nu de mostrar quem somos efetivamente. Então, até peço para o Dagoberto, né, nessa fala da ideia do trans, poder até comentar um pouco sobre isso, porque existe a mudança social, né, onde nós nascemos de uma forma e chegamos em outra, mas na internet também há essa vida dupla, vamos dizer assim, e até que ponto isso é saudável para nós. E aí, pegando a gancho da fala do Heitor, o engraçado é que, seja na internet, seja no dia a dia nosso, vamos dizer assim, a opção, foi uma atitude que eu pedi, se vocês prestarem atenção, é muito simbólica. Né? A Camila até brincou, eu vou embora então. A pessoa tem sempre a opção de negar-se a algo ou não. Mas a opção, e aí vocês gravem isso se quiserem, a opção, a escolha de conectar-se ou desconectar-se é sua. E quando
você perceber que você já não consegue mais nem controlar essa sua escolha, você está doente. Você está doente. Não é a internet que está fazendo mal para você. É você quem está doente. Quando eu sofro com a possibilidade de ter que desligar meu celular, ou de ter que deixar meu aparelho 2, 3 dias na manutenção ou algo parecido. Se isso te causar dor, e às vezes causa dor até física, você está doente. E não é para assustar não, é real. Porque você transferiu no mercado, transferiu para as redes sociais a sua vida. E aí, professor? Bom, vamos pensar no seguinte, já tocando nisso, mais um pouco na tua pergunta inicial. Nós estamos tomando conta de nossas vidas ou alguém está tomando conta de nossas vidas para nós? Então é uma questão bastante objetiva a tua pergunta. Quem toma conta de nossas vidas? Somos nós. O que você está colocando para nós é que tem muita gente tomando conta de nós que nós não sabemos quem são. Então, esse é um primeiro dado das relações sociais que estão postas. A segunda coisa é, nós temos controle de algumas pessoas que nos vigiam, mas nós não temos controle do satélite que nos controla. Então, tem uma questão bastante importante que é como que nós lidamos com a tecnologia. A internet é apenas uma tecnologia. Mas se a gente volta para um passado mais distante, o fogo também nos controlou no passado e continua nos controlando no presente. Para nós cozinharmos, nós precisamos dessa tecnologia. Até porque nós não aprendemos a cozinhar e fazer o fogo. Nós só cozinhamos a partir de um fogo que nos deram, mas fazer o fogo a gente não sabe. A internet também nos coloca diante disso. Nós não temos mais a possibilidade de conversar com a pessoa do lado sem estar mediado por uma tecnologia. Isso gera, portanto, uma questão de um mundo falso, de um mundo onde a tecnologia é que medeia as nossas relações e não nós que mediamos as relações a partir da tecnologia que inventamos. O que significa que os meios viraram fins e esses meios que viraram fins nos controlam. Portanto, eles são, para nós, um dado de finalidade, quando na verdade você tem que voltar, portanto, ao que é o meio e o que é o fim. O que é aquele que é o emissor e o receptor da mensagem. A internet está fazendo com que esta ponta e com essa ponta ela subsista de maneira invertida. Então, essa é uma questão bastante importante que você colocava. Quais são as escolhas que a gente pode fazer? No século XXI, nós não temos mais as possibilidades de tantas escolhas, porque nós não geramos tantas escolhas assim. Quantas vezes eu não sou constrangido durante o dia para ter o WhatsApp? Quantos não são constrangidos por não terem e-mails? Estar no Facebook, ter o Instagram, ter isto ou aquilo. O que significa que você está pautado por uma tecnologia. E aí a gente pergunta, como é que nós fazemos, estando em Ubatuba, estando na cidade ou estando no Brasil, sabendo que existe algo em torno de 13 milhões de analfabetos? E para nós acessarmos essa tecnologia, nós precisamos minimamente conhecer a língua escrita. Mas eu tenho os Sim, que ajudam. Ajudam. Então, pensar um pouco nisso, que a gente está falando de um mundo de excluídos e de incluídos. Aquilo que eu dizia um pouco para o Heitor, a gente está aqui o tempo todo. Então, pensar nisso. No mundo trans,
a gente precisa também entender o seguinte: o que é trans? São transformações, são transgressões, são mudanças, são rupturas. Essas transgressões, essas mudanças, essas rupturas também nos colocam diante do sistema capitalista. O capitalismo não produz só material, o capitalismo produz símbolos, fundamentalmente símbolos, porque ele produz desejos. Né? Então, é desejoso de você ter a última tecnologia para você demonstrar para o outro que você está aqui e não aqui. Então você paga um celular caríssimo, que você paga 1 ano ou até mais, mas você apresenta para o mundo que você tem um celular de ponta. Ele faz tudo, faz tanta coisa que você nem sabe o que ele faz. Porque ele começa a fazer para você. Né? Portanto, você não tem um celular, um aparelho conectado, você tem um robô, né, que te comanda, que te coordena, que te orienta, que te dá os caminhos que você não dá conta. Então ele lembra, por exemplo, o Facebook mencionado, ele lembra coisas de 1 ano que você já não lembra mais. Né? Então ele te dá uma informação, olha como você estava 1 ano atrás. Então, isso. Então, assim, você tem várias coisas que fazem com que a gente possa entender o que significa essa tecnologia. E nós sabemos que nós estamos gerando dependência para nós mesmos. Isso significa que nós estamos deixando de ser sujeitos históricos, como diria o bom e velho Marx, para se transformar de novo em objeto da história. Só que essa história agora é tecnologia. É pensar um pouco nisso. E aí não cabe uma pergunta que é um mundo irreal ou é um novo mundo real? É um novo mundo real. Porque nós estamos passando, talvez, por um período de transformação trans, em que a humanidade vai ser mais telepata do que física. E isso, se a gente pensar em termos de comparação com livros que previam o futuro e tal, a gente está caminhando para esse futuro. Mundo quântico. Um mundo quântico, exatamente. Mas eu acho que essa discussão ela traz alguns pontos que também precisam ser explorados. Porque essa coisa do controle social, ela não surge agora com a internet. Sim, mas aqui nós estamos falando porque parece que nasceu ontem, né? Então, não, já foi dito também. Sempre houve, nas sociedades modernas, principalmente com o auge do capitalismo, a tentativa de controle social de ideologias, etc., através do mecanismo do momento, dos instrumentos do momento. Um dia foi o telefone, outro dia foi o jornal, outro dia foi a TV, porque até outro dia, quando não tinha internet, a gente falava que a Rede Globo comandava e ainda continua comandando algumas coisas através do seu jornal nacional. Está meio perdido, né? Então, os grandes filósofos, dependendo das correntes que cada um acredita e se aprofunda e depois prolifera, também tem controle de massa, etc. O que acontece é que a ferramenta agora é mais rápida, então o controle é mais eficaz e mais rápido, né? Nesse aspecto. Mas também não só não tem só coisa, não tem só coisas ruins. Porque o mundo virtual, porque a internet, ela traz muitas coisas boas. É que a gente pegou um viés aí dessa dependência, de você. Essa história de que a internet deu voz a quem não conseguia nem falar. Né? E perigosa, inclusive. É porque eu conheço pessoas, vocês também conhecem, gente que não consegue falar 2 palavras, vamos dizer assim, dialogar, consegue se expor, consegue enfrentar um problema.
e atrás do computador vira um bicho, vira um leão. Tem coisa de gente que não fala, mas que tem textos enormes. Né? Então, enfim. Mas você tem coisas boas. Porque como é que a ciência ia evoluir sem essa coisa? Né? Como é que a pesquisa, né? até o trabalho, né? Em alguns aspectos, seria facilitado por algumas coisas. Então, é que tem essa história. O Face falou isso. Quem é o Face, né? Porque assim, né? As pessoas falam, onde você viu isso? Eu vi no Face. Quem que é o, né? Virou um sujeito. Virou um sujeito. O Face não é assim. Influente, né? Um sujeito influente. Não, toda hora o senhor ouve isso. Onde você viu isso? Eu vi no Face. O que é o Face? A minha página já não uso faz um ano. Acabei. Nem olho mais. Mas as pessoas vivem conectadas. Mas eu acho que nós temos que analisar o lado bom também, porque senão a gente vai jogar uma criança para... Vou ler o sexto. É bem isso, vou ler o sexto parágrafo aqui, porque é bem exatamente o que vocês estão dizendo. O que nasce com a internet? É uma pergunta. Muitas possibilidades. Isso é um fato inquestionável. Então, a reflexão aqui, a provocação, não é questionar aquilo que a internet traz de bom, porque isso é questionável. É fato. Ponto. Há algum problema com a internet? Não. Continuo com isso. A questão é o que morre em nós com a internet. Ou que permitimos que morra com a internet em nossa vida em sociedade. Então, vamos deixar bem claro nessa provocação. A internet não é problema algum. O problema é o que morre em nós com a internet e o que morre em nós. E o que deixamos que morra em nossa vida em sociedade. A internet não ganha vida, não cria perna, não mata, não é homofóbica, não é racista, não comete bullying, não é sexista, não é machista, não comete feminicídio, entre tantas outras coisas que não podemos atribuir à internet, a não ser que, para o bem ou para o mal, a internet ganhe vida através de nossas ações. Então, o que nasce e o que morre com a internet? Atitudes. E aí entra uma segunda questão que está na nossa pauta: formação. As atitudes que a internet pode provocar para a gente, para o bem ou para o mal, em nossa vida, na sociedade, vai depender da formação que temos. E aí eu busco um outro parágrafo que diz o seguinte: se a existência do ser humano bastasse, se a existência do ser humano bastasse para si só, pelo fato de nascer, eu nasci, sou ser humano. Pronto. Se fosse só isso, então a gente não tinha que discutir nada disso. Aí continuo. Se a existência do ser humano bastasse para si só pelo fato de nascer, talvez, quem sabe, aí e só aí seria irrelevante pensar se a internet, para a sociedade atual, ou grande parte, é formação, alienação, distração, pois cada ser ao nascer estaria alimentado com bateria, carregado o suficiente para viver navegando por onde quer que fosse, sem compromisso com a sociedade ou preocupação com vírus, hackers, pois a autossuficiência já se daria com o seu nascimento. Acontece que tem um ato que é grave aqui. Nós só nos tornamos ser humano, pegando mais uma vez uma fala do professor ontem, quando nós nos completamos com o outro, quando a gente interage com o outro. Nós não somos ser humanos simplesmente porque nascemos com um órgão genital, com duas pernas, ou com uma, ou com um braço, com dois, não interessa. Nós não somos seres humanos porque nascemos humanos. Nós nos tornamos humanos. E com tanta informação da internet, para que nada do que eu disse agora há pouco, do que a internet produz, a internet não mata, a internet não faz isso, não faz aquilo, para que ela realmente não faça, nós temos que ter uma formação. E aí, qual a formação que estamos tendo hoje nas escolas
nas casas, né? Se a gente tem uma opressão do mercado que nos obriga a consumir o tempo todo, e se nós não estamos consumindo, parece que nós não estamos no mundo, né? E aí a gente abre o Face, abre o WhatsApp, abre o Instagram, abre o Twitter, é sempre alguma coisa que parece que, como o professor acabou de dizer, que se eu não tenho aquilo que saiu ali de última hora, se eu não estou conectado com esse mundo, se eu não tenho, de repente, uma roupa, ou um celular, como foi dado exemplo, ou um objeto de valor que o mercado impõe para que eu tenha, eu estou, parece que, num mundo à parte, né? E aí, de repente, eu começo a alimentar esse outro eu transvirtual que eu crio. E aí eu começo a passar uma imagem para as pessoas daquilo que eu não sou. Então, a internet, ela não é ruim. A pergunta é, nós temos hoje informação suficiente para que a internet não controle a nossa vida? Aí fica a pergunta. Deixa eu entrar de novo nessa conversa e só para a gente pensar o seguinte: a tecnologia nos trouxe até aqui, né? As diversas tecnologias nos trouxeram até aqui. Vou pegar um exemplo de um autor, Edgar Morin, que vai dizer: nós não somos o maior dos vertebrados, nós não somos o maior dos mamíferos, mas nós conseguimos chegar até aqui, né? Subimos na cadeia, estamos no topo da cadeia pela nossa capacidade de criar, de inventar, de descobrir. Perfeito. Essa tecnologia que veio conosco também nos coloca diante de um outro cenário. O mundo presencial vai pôr-se em xeque. Né? Aquelas conversas que você fazia antes, você não faz mais, como foi dado exemplo. E se satisfaz assim. Se satisfaz assim. Mas você tem um processo, pegando esse tema da educação, que está posto assim, educação IAD, educação à distância. Você é um professor de filosofia. Como é que se lida uma educação à distância? Onde a pessoa pode acessar você quando bem ela entender. E você acessar a pessoa também quando você bem entender. A tecnologia nos deu a liberdade, inclusive, de não precisarmos de escola mais, enquanto prédio físico. Se de um lado, na ponta do Dudu, nós buscamos liberdade, independência, emancipação, autonomia, a tecnologia está nos dando isso. O que nós fazemos lá? É uma boa pergunta. E aí, não é uma tentativa de resposta, mas uma sugestão de resposta, que é diferente. Porque na tentativa a gente pode errar, né? A sugestão fica no ar. A tecnologia nos dá liberdade. O limite cabe a nós colocarmos. Essa é a sugestão. Mas isso depende do que você está falando da formação. Porque você tem que ter comparativos. Quem não lembra aqui, por exemplo, o desafio da baleia azul, que teve há pouco tempo na internet, onde as pessoas, adolescentes, se cortavam. Era da baleia azul, não é isso? É isso. Não é? Então, o seguinte. Era da baleia azul, não tinha que se arrastar, não era alguma coisa assim? Quem não lembra de ficar caçando Pokémon, né? Que as pessoas, aí, por conta disso, teve ocasiões em grandes centros que, aproveitando essa situação, tinha pessoas que ficavam esperando jovens para poder cometer abuso. Isso, pelo menos, foi noticiado nas grandes redes aí. Então, a internet surge informações, se a gente não tiver formação, e aí, pegando carona, porque aqui a gente não está nem para dar respostas, aqui é para fazer provocações. Pegando carona na fala do Roberto, do Heitor, até mesmo do Mozambani, dentro dessa rede que nos oferece tantas coisas, a gente tem um outro problema, que nós temos uma geração que está nascendo com a internet já agora com fibra ótica, etc. E temos uma geração, que são os pais e avós, que ainda não conseguiram ter esse domínio completo da internet. Até conseguem,
né, falar, ligar, Uma coisinha ou outra. mas uma coisinha ou outra, mas ainda não domina totalmente.